Muito bem. Aula de Economia Internacional, tópico 2, curso de Ciências Econômicas da Unifesp. Tópico 2 de hoje é o tópico sobre as teorias clássicas. Teorias clássicas do comércio internacional. Tá? O capítulo de referência do Paul Krugman, livro Economia Internacional, é o capítulo 3. Quem acompanha pelo Appleyard, por exemplo, seria o capítulo 2, 3 e 4. Tá? Bom, vamos falar sobre as principais teorias do comércio internacional nas próximas 3 aulas, hoje e nas outras 2 seguintes, né? Primeiro, nós vamos falar sobre as teorias clássicas, né? Até fazer uma breve introdução e falar também rapidamente sobre o mercantilismo, que é a ideia que existia antes da primeira teoria do comércio internacional, que é a teoria clássica, existia a ideia do mercantilismo. Então, nós vamos falar rapidamente sobre o mercantilismo e mostrar como a teoria clássica surge como crítica à ideia vigente do mercantilismo na época. Tá? E depois falar, finalmente, sobre a teoria clássica nas suas 2 vertentes, a teoria das vantagens absolutas e a teoria das vantagens comparativas. Tá? Depois, mais para o final, vai ter aí um exercício que eu vou fazer para vocês, usando um índice de vantagem comparativa revelada que mede, de alguma maneira, as vantagens comparativas, tá? Usando dados de exportação, dados de comércio internacional, usando aqueles 2 sistemas de comércio internacional. Isso mais para o final da aula, tá? E aí, vou passar a atividade para vocês, que vai ser bem parecida com essa que a gente vai fazer aqui na aula, tá? Então, primeiro, essa explicação teórica da teoria clássica do comércio internacional, tanto as vantagens absolutas quanto a vantagem comparativa, e depois esse exercício mais para o finalzinho. Como sempre, alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário, por favor, me interrompa e a gente vai conversando por aqui, tá? Bem, então, nesse tópico 2, no tópico 3 e no tópico 4, a ideia é versar aqui um pouco sobre as teorias do comércio internacional, ou seja, quais explicações existem para o comércio internacional. Por que os países trocam produtos, né? Por que eles trocam produtos? Por que um país exporta para o outro? E por que é vantajoso, né? Deve existir algum tipo de vantagem para existir o comércio internacional. Então, de maneira teórica, ao longo do tempo, foi surgindo algumas explicações para o comércio internacional. E são esses 3 conjuntos de explicações que a gente vai ver nas próximas 3 aulas, tá? Que são aulas de teorias do comércio internacional. Então, teoria nesse sentido, tentar entender por que os países engajam em comércio internacional. Se eles engajam, então, uma primeira questão é a ideia de se eu engajo no comércio internacional é porque tem algum ganho, o país vai ter algum tipo de ganho, né? Será que existem esses ganhos e quais seriam os ganhos? Tá? Outra pergunta associada a essa, na questão da existência de ganhos do comércio, tá, tudo bem, existem ganhos, mas o que eu vou exportar? Né? E o que eu vou importar, em termos, se eu for participar do comércio internacional, meu país, certo? E uma terceira questão associada tá, tudo bem, existem ganhos, eu vou participar com este determinado padrão no comércio internacional, mas quanto e para quem que eu vou exportar, né? Qual a quantidade? Quais são meus principais parceiros? Por que eu vou exportar lá para os Estados Unidos, para a Argentina, e não para Nova Zelândia e para o Zaire, né? Então, essa questão 3, a gente vai ver, sim, mais para o final do curso, essa questão da quantidade. Mas a ideia do padrão do comércio e dos ganhos do comércio aparecem nessas 3 explicações teóricas do comércio, tá? Tanto a dessa semana, que é a teoria clássica, quanto na teoria neoclássica, quanto na teoria de economias de escala. Então, basicamente, existem 3 conjuntos de teorias explicativas do comércio internacional. A primeira é essa, número 1, que você está vendo aí, que coloca a explicação, né, o motivo principal pelo qual os países comercializam, porque os países possuem ou detêm, né, diferentes tecnologias de produção. E se eu detenho diferentes tecnologias de produção, eu consigo produzir produtos diferentes, tá? Baseado no fato de que alguns produtos eu consigo fazer de maneira mais produtiva e outros de maneira menos produtiva. Então, vamos lá, pensando há vários anos atrás, aí, na época aí
século XVIII e XIX, Portugal conseguia produzir vinhos de uma maneira melhor, ou seja, eles eram mais produtivos na produção de vinho. Então, era de se esperar que eles, por serem produtivos nessa produção, da produção desse tipo de produto, eles iam conseguir exportar, porque eles tinham uma tecnologia melhor para produzir vinho. Já o Reino Unido, ou Inglaterra, ou, enfim, né, Reino Unido, Grã-Bretanha, né, ele já tinha uma tecnologia melhor, mais avançada, mais produtiva para produzir têxteis, né, tanto roupas quanto tecidos. Então, por ter essa tecnologia mais avançada, né, e por conseguinte conseguir fazer essa produção de maneira mais produtiva, eles exportavam isso e trocavam com Portugal vinho. Nossa, eu fiz o resumo da aula de hoje aí em 5 minutos. Basicamente, a ideia clássica é exatamente essa, tá certo? Eu vou me especializar naqueles produtos que eu tenho melhor produtividade do trabalho, no caso, né? Eu consigo fazer de maneira mais produtiva. E engajo no comércio internacional, né, focando na exportação desses produtos. E eu importo os outros, eu importo aqueles onde eu não tenho uma produtividade tão alta. Então, esse é o resumo da ópera dos modelos clássicos. Tanto a versão inicial de Adam Smith, quanto a versão seguinte de Davi Ricardo. Nós vamos falar sobre isso hoje. Tá? Então, são as vantagens absolutas de Adam Smith e as vantagens comparativas de Davi Ricardo. Vai existir 2 outros conjuntos de explicação para o comércio internacional, portanto, 2 conjuntos de teorias, que vão aparecer depois, em outros momentos da história, né, que vão explicar, não pelas diferentes tecnologias, o comércio, mas sim pela diferente dotação de fatores. Tá? Os países vão exportar e conseguir produzir produtos que utilizem os fatores que eles detenham, que eles tenham estocados, vamos dizer assim, ou que eles tenham disponíveis. Desculpe. Por exemplo, o Brasil, que tem um recurso, vamos pensar que os fatores são capital, trabalho e terra. Então, um país como o Brasil, que tem bastante estoque de terra, vai produzir e exportar produtos que utilizem bastante o fator terra. Então, faz sentido o Brasil exportar, por exemplo, soja ou suco de laranja, ou açúcar, ou café, porque esses produtos usam bastante o fator terra. Né? Já o Japão, que detém bastante o fator capital, né, vão poder exportar produtos que utilizam bastante capital. Então, coisas como celulares, ou televisores, ou automóveis, que são intensivos no uso de capital, né, o Japão iria poder exportar. Então, essa explicação, também eu resumi aí em poucos minutos, mas é a ideia do modelo neoclássico, né, chamado modelo de Heckscher-Ohlin. Tem também um modelo de fatores específicos, mas esse conjunto de teorias aqui explicam o comércio internacional na base das diferentes dotações de recursos ou dotações de fatores. Tá? E, finalmente, conjunto de teorias mais modernas ou mais recentes são o modelo baseado na economia de escala, no seguinte sentido: eu consigo produzir em alta escala, né, detendo algumas coisas, né, como a possibilidade de produzir em alta escala, né, tendo retornos crescentes de escala, né, da ideia da microeconomia, ou seja, eu consigo produzir mais com um custo médio menor se eu produzo mais. Tá? Essa é a ideia da economia de escala. Nesse sentido, eu vou conseguir produzir bastantes produtos, cada vez mais, né, em alta escala, me especializando em alguns produtos e trocando com os outros países, né, da maneira semelhante. Então, 2 países podem produzir automóveis em alta escala, se especializando num tipo de automóvel e o outro país no outro tipo de automóvel e trocarem. Tá? Então, você ganha, né, e essa ideia da economia de escala permite especialização e troca de produtos. Então, esse é o modelo do Paul Krugman. Também tem o modelo do ciclo do produto. Então, esses modelos mais modernos, a gente vai ver daqui a 2 semanas. Tá? Então, são 3 conjuntos de teorias. Hoje nós vamos ver o número 1, semana que vem o número 2, na outra semana o número 3. Tá?
Então, eu resumi de maneira bem, né, de maneira por alto, cada uma da ideia geral de cada um dos modelos. Aí, quando vocês vão, né, agora ver em mais detalhe, já vai entender a ideia geral primeiro. Tá? Só que, vejam vocês, que essas teorias, umas são do século XVIII, XIX, depois aqui já entrando no século XX, o 2, né, e o grupo 3 de teorias mais para o final do século XX. Então, temos que voltar um pouquinho para poder entender a primeira teoria, né, o primeiro modelo clássico do Adam Smith das vantagens absolutas, e entender o que era vigente antes dessa explicação. Antes de surgir a ideia clássica de Adam Smith, predominava, né, a ideia da visão mercantilista, que vai mais ou menos do século XVI, ou seja, 1500, das navegações, do início do mercantilismo mesmo, né, da troca de mercadorias entre os países, até mais ou menos a segunda metade do século XVIII, que é justamente quando Adam Smith dá a sua colaboração, né, propondo o modelo clássico das vantagens absolutas, certo? Então, o que prevalecia antes disso? A ideia da versão mercantilista. Antes até de falar um pouco da versão mercantilista, nesses 200, 250 anos aí de visão mercantilista, o que acontecia era que nós estávamos na Idade Moderna, né? Ou seja, o mundo, o planeta já tinha acabado de da Idade Média. Então, a gente via vários países, no caso, vários países, Reino Unido, França, Portugal, Espanha, construindo um Estado, tá? Saindo daqueles modelos de feudalismo, onde você tinha cidades, estados, né? Cidades fortificadas, cada país distante, né, do outro, sem ter um Estado consolidado, você começa a ter justamente a partir desse período aí, estados que vão se consolidando, se vão construindo. Então, por exemplo, o Estado francês, o Estado inglês, né, o Estado português, espanhol, que eram as potências, Holanda, que eram as potências da época, se construindo, se consolidando durante os 250 anos. Então, nada estava em construção, estava sendo construído. Tá? Então, Portugal e Espanha, que lutavam pela hegemonia aí no começo do século XVI, 1500, né, no início das navegações, com a Holanda também no encalço, também, né, é a época do Estado em construção. Tá? Então, se eles estão em construção, não tem nada consolidado ainda, e é muito importante, e aí sim, aí esses pontos que eu vou colocando aqui. Tá? Se o Estado está se construindo, como que ele está se financiando e se construindo? Exatamente acumulando metais preciosos, o máximo possível de acumulação de metais preciosos, seja o ouro, né, o mais precioso da época, mas também prata e outros metais preciosos. Então, para ele se construir, ele queria acumular o máximo possível, adquirir o máximo possível os metais preciosos. Então, muitas guerras, ou também a questão da colonização, vem para isso, vem para adquirir o máximo possível de metais preciosos. Então, por exemplo, Portugal vai procurar, e Espanha vão procurar ouro e prata nas Américas, né? Encontram aí e começam a colonizar essas áreas e começam a extrair ouro e prata e mandando esses excedentes de ouro e prata desses países para Portugal e Espanha, né, respectivamente, que eram as duas principais colônias, as duas principais potências hegemônicas na época aí, das relações internacionais. Então, é isso. O que importa é adquirir metais preciosos, seja lá como for. Então, seja pela colonização, mas também pelo comércio internacional, isso é fonte de riqueza, é fonte de acúmulo de metal precioso, basicamente o que eu estou dizendo aqui. Tá? Eu vou atrás de terras, né, de colonização, através de guerras, quando, enfim, Portugal chega aqui no Brasil, Espanha na América Central e do Sul também, né? Os ingleses depois na América do Norte, mas eles vão aí também se expandindo, adquirindo mais terras, e tendo, quando for o caso, quando é preciso, participar até de guerras também contra
invasores ou outras potências, como os franceses e os ingleses que tentavam, né, que estiveram aqui na América do Sul, por exemplo, no Brasil. Mas o ponto aqui é a ideia de adquisição de metais, né? Então, adquirir metal precioso é o que importa. Para quê? Para financiar o crescimento e a construção do Estado Nacional. Essa era a grande ideia. E aí é lógico que isso vai refletir no comércio internacional ou na pensão do mercantilismo, porque se o comércio internacional serve para adquirir metais, então o comércio vai ser um jogo de soma zero, tá? Jogo de soma zero, né? Quem viu aí em microeconomia na teoria dos jogos, jogo de soma zero é assim: quando eu ganho, você perde. Tá? Quando uma parte ganha, a outra perde. Necessariamente, não existe os dois ganharem ao mesmo tempo. Então, o comércio era visto como um jogo de soma zero. Então, ou seja, todo mundo queria exportar. Por quê? Porque o pagamento do comércio era com metais, tá certo? Então, a gente recebia metais à medida que eu exportava, recebia o pagamento com metais. E importar, né, que não era legal, não era visto como uma coisa bacana, por quê? Porque você perde metais, você tem que pagar né, pela importação. Então é isso, todo mundo quer exportar, mas ninguém quer importar. Certo? Olha o que eu descrevi aqui, exportações são boas e importações são ruins. Esquisita essa abordagem, né, essa ideia, essa visão, mas é por conta disso, está todo mundo aí precisando querendo construir os seus estados nacionais, e para isso o jeito é arrumar metais preciosos, e é assim que era visto o comércio internacional. Então, ou seja, o governo, o que ele ia fazer? Promover exportação e inibir importação no máximo possível, que é uma visão protecionista, né, do comércio. Ou seja, o comércio era visto no mercantilismo, durante esses benditos 250 anos aí, como todo mundo tenta exportar e ninguém quer importar, porque faz perder metais. Tá? Então, jogo de soma zero. Se um ganha, o outro perde. Tá? Então, o comércio necessariamente era protecionista nessa época. Se ele era protecionista, então, hoje a gente já vê isso de uma maneira diferente, né? Consegue entender que, enfim, um país que produz uma mercadoria, ele se beneficia em exportando, mas a pessoa, a nação que recebe o produto também se beneficia, uma vez que ela não precisa mais produzir localmente aquele produto. Tá? Ela vai ter um produto bom, já produzido por um outro país que consegue fazê-lo de maneira mais efetiva, ou mais produtiva, entre aspas, né? Que é a ideia já da teoria clássica. Então, vamos chegar lá, mas lembre-se que essa versão mercantilista que os clássicos criticam, ela é protecionista. Tá? Ela tenta promover exportação e tenta inibir importação. Muito bem. E como que essa nova visão, então, a visão clássica, Adam Smith primeiro e Davi Ricardo depois, bom, ela surge para criticar essa ideia de que o comércio internacional é um jogo de soma zero. Tá? Antes de explicar isso em um pouquinho mais detalhe, vamos lembrar que passaram-se 250 anos e os estados que estavam se construindo já estão bem mais consolidados. Tá? Então, quando eu falo estados, são basicamente as potências europeias, principalmente Portugal, Espanha, Reino Unido ou Inglaterra, se você preferir, Inglaterra e França e Holanda, né? Consolidados. A Itália ainda não, né? Na verdade, a Itália só vai se unificar em 1870, muito depois. E a Alemanha também, né? Mas não eram impérios consolidados, estados consolidados. Ainda era bastante dividido em cidades. Mas os estados consolidados são, basicamente, esses, Inglaterra e França, que são as novas potências, né? Emergentes já nesse século XVIII, né, quando surge a visão clássica, né, e eles vêm com uma nova ideia do comércio internacional, certo? O comércio internacional vai ter uma nova visão, por quê? Porque nessa nova visão, o que satisfaz, os estados não precisam mais se consolidar. Não vou dizer que eles não queiram ouro e prata, obviamente que eles querem ainda acumular riqueza, se tiver terra, ainda estão lá fazendo suas guerrinhas para conseguir mais terra, mais ouro, mas não é mais tão importante quanto nos 250 anos precedentes, né? Eles já estão consolidados. Então, surge uma outra coisa que agora você pode pensar, em que os agentes das pessoas, os agentes econômicos, eles podem pensar
em satisfazer necessidades básicas, certo? Agora o Estado já tem um exército, começa por aí. Antes, nem isso, gente. Os países não tinham, mal tinham exército. Agora os países já têm exército. Eu posso começar a pensar em satisfazer algumas necessidades básicas das principais cidades daqueles países. Ou seja, o modelo urbano vai começando a aparecer e ficar maior em lugares como Londres, como Paris, né? Mesmo Madrid, Lisboa, você vai tendo uma malha urbana, as pessoas vão começar a morar menos no campo e começando a crescer as cidades, né? Então, para isso, você precisa de satisfazer uma série de necessidades básicas, como alimento, como roupa, né? Como, enfim, necessidades de existirem, né? Ruas, iluminação, uma polícia para manter a segurança das pessoas. Então, a satisfação das necessidades humanas começa a ficar importante. Se isso agora é importante, não só a ideia de acumular metal, aí eu vou poder pensar no que motivam agentes econômicos, ou seja, as pessoas começam a produzir produtos, né, não só para exportar, mas também porque o mercado local precisa desses produtos. Então, lembre-se, agora eu preciso começar a produzir roupa, preciso começar a produzir alimentos, preciso começar a produzir vinho, né, que nem Portugal vai se inserir dessa maneira no comércio internacional. Desse sentido, tá, que começa a pensar, então, vamos ver, se eu participar do comércio internacional, se eu importar, talvez não seja tão ruim assim, né? Talvez as duas partes possam ganhar. Como? Então, vamos ver, né, como que é a visão clássica. A visão clássica, basicamente, ela se dá em três modelos, tá? O modelo de David Hume, o modelo de Adam Smith e o modelo de Davi Ricardo. O modelo de David Hume, ele é menos importante para explicar como os países ganham com o comércio internacional. Ele é só uma... Eu tenho aqui os slides, né? Tem 2 slides falando sobre o David Hume, eu vou passar rapidamente, tá? E concentrar mais a análise de Adam Smith e Davi Ricardo. Mas aí o David Hume, basicamente, o que ele está falando assim é que um metal nem é tão legal assim, nem é tão importante a, a acumulação de metal, porque ela pode ser inflacionária, ela pode gerar inflação. Tá? Então, enfim, eu vou pular essa ideia do David Hume, eu vou passar direto para as duas explicações, que na verdade é uma só, e a outra complementa a primeira, ou seja, a ideia, ambos os países podem ganhar com o comércio internacional. Tá? Adam Smith coloca isso em termos absolutos, e Davi Ricardo complementa a ideia de que, em termos relativos, os dois países também podem ganhar pelo comércio internacional. Isso aí já vai ficar bem claro daqui a pouco. Tá? Ou seja, então vamos agora sim, sem mais delongas, falar sobre o principal modelo os principais modelos de hoje, que é o modelo clássico. Primeiro de Adam Smith, que ao final do século XVIII propõe um modelo clássico para o comércio internacional. Cabe mencionar aqui que esse grande livro dele, que talvez vocês tenham visto nas disciplinas históricas, né, O Riqueza das Nações, ele não é somente um tratado sobre o comércio internacional. Ele também fala sobre o comércio internacional, mas fica bem claro Riqueza das Nações, fica bem claro quais são as implicações para o comércio internacional do trabalho dele. Então, e é sobre isso aqui nessa disciplina. A gente está falando de comércio internacional, né? É isso que eu estou interessado, nas implicações do que ele aborda no Riqueza das Nações para o comércio internacional. Então, riqueza da nação está aonde? Concentrada no que ela consegue produzir. Um país só é rico se ele consegue produzir produtos, se ele consegue produzir os alimentos, vestuário, bebidas, máquinas, maquinário de guerra ou de segurança, né, como armas, por exemplo. Enfim, um país que consegue produzir e elaborar produtos que vão satisfazer a necessidade das pessoas, esse sim é um país rico, tá certo?
Então, olha só, esse é o resumo, o suprassumo da ideia do riqueza das nações, né? E veja como isso é diferente mesmo da ideia mercantilista. Na ideia mercantilista, eu só troco produtos para conseguir, né, os metais para poder, né, consolidar o exército nacional e consolidar-se enquanto nação. Então, aqui já é um avanço, né? Ou seja, fim do século XVIII, né, com o início da urbanização de alguns lugares, principalmente Londres, né, as cidades estão, os países estão ficando mais urbanos, as cidades estão crescendo, e eles estão pensando nisso, olha, é preciso produzir, né, é preciso produzir o máximo que a gente conseguir, e isso que a gente produz é a riqueza da nação, essa capacidade produtiva. Tá, tudo bem, mas quem vai produzir isso? Ora, deixe que as pessoas, os vários agentes econômicos, buscando seus interesses, vão produzir esses vários produtos e vão vender para as pessoas. Tá? Então, começa a surgir aí pessoas que produzem sapatos, começa a surgir pessoas que produzem alimentos, tecidos, ou seja, a tal da especialização, tá certo? Indo atrás dos meus interesses, eu vou me especializando na produção de outras coisas. Só que, como eu sou um sapateiro, produzo sapatos, eu não vou conseguir produzir tudo, né? Não vou conseguir produzir alimento, roupa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou produzir sapatos, sim, me especializo nisso, só que eu vou trocá-lo, tais sapatos, por outros produtos. Então, é a ideia, né, do indo atrás dos meus próprios interesses, né, eu vou produzir aquilo, me especializando e trocando pelos outros produtos, tá certo? E aí é o famoso laissez-faire, ou seja, deixa fazer, né, do francês, a ideia é que deixa as pessoas irem atrás dos interesses, que você vai ter todos os produtos que você precisa, né, sendo produzidos e vão sendo trocados, tá? Inclusive, vai haver uma certa competição que vai, essa competição dá o preço dos produtos e a quantidade que vai ser produzida, né? Então, sei lá, eu produzo um sapato por 10 libras, mas começa a vender por 15, fica meio caro, aí surge uma pessoa produzindo por 10, ele está competindo comigo, eu estou vendo, opa, o cara está produzindo por 10 libras, eu por 15, então deixa eu baixar meu preço aqui. O preço ele é automaticamente regulado pela competição, tá? Então, gente, tudo isso aqui está dentro do Riqueza das Nações, tá certo? E nós estamos falando de comércio internacional. O que me interessa aqui é o que disso tudo que eu acabei de falar, o que se implica para o comércio internacional. Mas até na próxima página eu vou falar sobre isso, mas até falta dizer uma última coisinha aqui, a ideia de que o governo, então, não tem que ficar protegendo a economia, desestimulando importações e estimulando exportação. Não, o papel do governo não é esse. O papel do governo é, né, através da legislação, né, controlar de modo que todas essas atividades que vão sendo feitas e trocadas de maneira automática sejam feitas no limite da lei e da ordem. Então, a polícia vai dar segurança das cidades, né, e as câmaras, os judiciários vão servir para, enfim, arbitrar eventuais conflitos entre as pessoas e dar o direito de propriedade para que as pessoas possam produzir aquelas coisas, tá? Beleza. O que isso implica para o mercado, para o comércio internacional? Bom, então, se tudo se equilibra através da mão livre, a mão livre, eu vou produzir aquelas coisas que eu sou produtiva. Lembra do sapateiro? O sapateiro ele só entrou nesse mercado e conseguiu aí vender por 15 ou por 10 libras, sei lá quanto que era o sapato, porque ele era eficiente na produção desses sapatos, tá certo? Ele conseguia fazer de maneira eficiente, tá certo? Aquelas coisas que eu não consigo fazer de maneira eficiente, eu não vou fazer. Então, o sapateiro não vai fazer, sei lá, uma máquina, porque o produtor de máquina é mais efetivo, é mais produtivo que o sapateiro. Então, é isso. Você tem que ver o custo daquele trabalho, tá certo? Se isso tudo vale para um país, dentro de um país, isso vai valer também para os países. Em outras palavras, vê agora, assume um minutinho que é possível exportar para todos os países. Então, o Reino Unido ele pode exportar para Portugal, para a Espanha, para a França e vice-versa. Tá?
Então, aí eu vejo uma coisa. Bom, eu sou bom para exportar tecidos, para produzir tecidos. Meus tecidos, eles são baratos, eficientes e bem feitos. Tá, só que para produzir vinho aqui no Reino Unido, eu não consigo fazer ele de maneira tão especializada quanto Portugal. Os portugueses são muito melhores, são muito mais eficientes. Então, opa, tive uma ideia. Eu vou produzir tecido aqui no Reino Unido, deixa os portugueses produzir o vinho, que eles são mais eficientes nisso, tá? E a gente troca no mercado internacional. Eu exporto tecido para Portugal, Reino Unido exporta tecidos para Portugal e Portugal exporta vinho para o Reino Unido. Isso só é possível porque o custo do trabalho para produzir tecidos no Reino Unido é menor que em Portugal e vice-versa. O custo do trabalho para produzir vinho em Portugal é mais baixo do que produzir vinho no Reino Unido. Essa é a ideia que está surgindo do modelo que ele escreveu, o Adam Smith escreveu no Riqueza das Nações, tá? Os países vão começando a se especializar naqueles produtos onde o custo de trabalho é menor. E aí, olha só, por que eu estou falando que agora não é mais um jogo de soma zero, e sim de jogo de soma positiva? Porque esse comércio, esse exemplo que eu dei aí, é bom para as duas partes. O Reino Unido tem um baixo custo do trabalho para produzir tecido. Portugal tem um baixo custo do trabalho para produzir vinho. Então, cada um se especializa num dos dois produtos e trocam, e os dois ganham. É bom para as duas partes. É um jogo de soma positiva e não mais um jogo de soma zero. Tá? Então, os países que tiverem um custo de trabalho menor vão ter uma vantagem, né? E vão determinar o que eles exportam. Padrão do comércio, como eu mencionei agora há pouquinho atrás, padrão do comércio é quem exporta o que e quem importa o que. Né? Então, nesse exemplo específico que eu dei, o padrão do comércio vai ser Portugal exporta vinho e Reino Unido exporta tecidos. Vou colocar um exemplo agora, vai ficar mais claro. Tá? Então, vamos lá. Modelo de Adam Smith, vantagens absolutas. Então, nessa explicação teórica do Adam Smith, tem alguns pressupostos, né, nesse modelo. Ele assume que a economia tem só um fator. Gente, esses pressupostos aqui, vamos entender que a gente está falando de 1770, 1750, ou seja, muito tempo atrás, né, 250 anos atrás. E, então, a situação era bem diferente da economia mundial, né, do que comparado com hoje. Por exemplo, por isso que ele assume que a economia só tem trabalho. Não tem o fator capital, tá? Não se usava, não se pensava nisso naquela época. Nem usava, talvez usasse terra, né? Mas trabalho é só o único o fator que existe é o trabalho, tá? E os trabalhadores não podem migrar, não posso ir de um país para o outro, tá certo? Ah, mas isso é um absurdo. Bom, é a ideia da época, tá? 250 anos atrás. Eu estou pensando em dois países, dois produtos e diferentes tecnologias. Claro, eu consigo produzir um produto de maneira diferente do que você, tá? Isso é medido pela produtividade do trabalho. Tá? A produtividade do trabalho, ou seja, eu consigo fazer um tonel de vinho em 3 horas de trabalho, ou por 3 libras, e você consegue por 10 horas de trabalho ou 10 libras, tá certo? Então, a tecnologia é isso, é como que eu consigo produzir com o trabalho aquele produto, tá certo? Não há desemprego na economia e, inicialmente, não há comércio internacional. Gente, sempre que vocês virem essa palavra autarquia é a ausência de comércio internacional, tá? Então, por enquanto, inicialmente, daqui a pouco vai ter comércio internacional, mas suponha por um segundo que não tem comércio internacional. Se você não tem comércio internacional, eu sou obrigado a produzir tudo, né? Então, eu tenho que produzir tanto vinho quanto, sei lá, tecido, né? Porque estou em autarquia, então eu produzo tudo localmente e não exporto nada. E já já eu vou exportar. Mas antes, para esquecer esse exemplo de Portugal e Reino Unido, vamos pensar em Brasil e Estados Unidos. B e E.
Dois produtos, café e máquinas. Tá? E nesta tabelinha, esta bela tabelinha, é o número de horas que leva para produzir uma saca de café ou uma máquina em cada um dos dois países. Ou seja, esse número de horas aqui é a produtividade do trabalho, tá certo? Então, nesse exemplo fictício aqui, o Brasil, ele consegue produzir uma saca de café em 2 horas. Já os Estados Unidos, a mesma saca de café, 6 horas. Então, os Estados Unidos é menos eficiente do que o Brasil em termos relativos para o café. Bom, e quanto às máquinas, para produzir uma máquina no Brasil levam 6 horas e nos Estados Unidos levam 2 horas, certo? Levam 2 horas. Então, né, comparando o que eu estou dizendo aqui embaixo do custo, no caso das máquinas, né, os Estados Unidos ele é relativamente mais eficiente. Por quê? Porque ele consegue produzir em 2 horas e o Brasil levam 6, né, para produzir a máquina. Então, o que acontece? Autarquia, comércio fechado. Eu vou ser obrigado, o Brasil vai ser obrigado a produzir café em máquina. Ele vai ter que gastar 2 horas para o café, mas vai ter que gastar 6 horas para a máquina, porque o comércio internacional não tem, né? E os Estados Unidos vai ter que gastar 6 horas com a saca de café e 2 horas para produzir a máquina. Mas veja vocês, eu estou produzindo os dois, consumindo os dois, mas claramente os Estados Unidos têm um custo inferior em máquinas. E o Brasil claramente tem um custo inferior em café. Tá? Então, se existisse agora sim, se existisse comércio internacional, né, ou seja, tira a ideia de autarquia, o Brasil pode trazer coisas dos Estados Unidos e os Estados Unidos podem trazer coisas do Brasil, o que acontece? Qual é o padrão de comércio se as fronteiras abrirem e a autarquia deixar de existir? Bom, quem vai exportar o quê? Quem importa o quê? Então, volta para o slide anterior, um segundo, e dá uma olhada aí. Né, olha numa linha, nas linhas. A linha do Brasil, né, o café são só 2 horas e a máquina 6, então claramente o Brasil é mais eficiente em café. E na linha dos Estados Unidos, 6 horas café, 2 horas máquina, os Estados Unidos claramente é mais eficiente em máquina. Então, se existe possibilidade de comércio internacional entre os dois países, nesse exemplo, claramente, dá para perceber o seguinte, o Brasil precisava parar com essa história de produzir máquina, porque ele é muito ineficiente, e concentrar, especializar na produção de café. Opa, mas o Brasil precisa de máquina também, não precisa só de café. Sim, é verdade. Mas, nesse sentido, o que eu faço? Eu vou lá para os Estados Unidos, que é bem eficiente em máquina, e trago as máquinas de lá. Né? E ele, que não é eficiente em café, traz o café do Brasil. Então, vai existir com esses números um padrão de comércio internacional bem claro, pelas vantagens absolutas que cada país tem em número de horas para produzir cada produto. E esse padrão de comércio é o seguinte, vejam que eu escrevi aqui, tá? Com esses numerinhos do slide anterior, Estados Unidos, claro, vai se especializar na produção de máquina, porque ele gasta 2 horas para produzir máquina e 6 para produzir café. Né? Em vez de eu ficar desperdiçando 6 horas para produzir uma saca de café, eu pego essas 6 horas e vou e transfiro tudo para a máquina. Produzo máquinas para mim, Estados Unidos, e as máquinas restantes eu exporto para o Brasil e troco por café. Tá? Então, olha, o que eu escrevi também aqui, a parte da produção vai trocada, vai ser consumida localmente, e a outra parte eu troco com o café do Brasil. E o Brasil, o que acontece? Bom, o Brasil, como vocês viram, leva só 2 horas para produzir café, então, e 6 para produzir máquinas, então, claramente, é mais efetivo, ou melhor, o custo é menor, ele é mais eficiente produzir café e especializar na produção de café, porque ele tem um menor custo absoluto. Aí, para compensar as máquinas que ele vai deixar de produzir, ele traz os Estados Unidos, né? Consome uma parte do café e a outra parte troca por máquinas. E vejam como essa situação aqui foi boa para os dois países. Tá? Então, nesse sentido, o que acontece? Foi um jogo de soma positivo. Ambas as partes ganharam.
Por que ambas as partes ganharam? Porque como um tinha um custo menor num produto e o custo menor no outro produto do outro país, né, eles conseguiram se especializar e trocar os produtos, certo? Então, o que acontece é que o padrão do comércio internacional aqui vai ser Estados Unidos, especializa e produz e exporta máquina. Brasil, especializa e, né, produz e exporta café. Tá? Então, vejam vocês que foi legal a ideia para os dois países, né? Houve ganho para os dois países. Então, destrói aquela ideia do mercantilista de que o comércio é bom para um lado. Não, o comércio ele está aproveitando a maior eficiência absoluta que um país tem na produção de um produto, tá? E aí você tira vantagens, tá? Eu dei um exemplo só de dois produtos, dois países, mas você pode generalizar a ideia para fazer outros pares de países, outros pares de produtos e chegar a essa conclusão, né? Por exemplo, sei lá, com a Argentina, o Brasil troca, sei lá, café por carne, né? A Argentina troca carne por máquinas com os Estados Unidos, ou você pode botar outro produto, sei lá, automóvel, e o Japão troca automóvel com a Argentina, e a Argentina exporta carne para o Japão, enfim, e pensar nessa ideia como ganhos do comércio internacional para N países em N produtos, tá? Usando a ideia da vantagem absoluta. Então, essa é a teoria de Adam Smith, que vem do Riqueza das Nações e as implicações que ela tem para o comércio internacional. Agora, falta mais um ponto aqui, falar sobre as vantagens comparativas. Por quê? Porque o que acontece é que nem sempre a gente tem vantagem absoluta de custos, né, para um país e a vantagem absoluta de custo para o outro país, né, ao mesmo tempo. Pode ocorrer de você ter vantagem absoluta nos dois produtos para um certo país. E nesse caso, se você fosse olhar de maneira crua, né, perdão, se você fosse olhar usando a ideia de vantagem absoluta, não ia ter comércio internacional. Como assim? Vejamos um exemplo. Tá? É só pegar o exemplo anterior e mudar os numerinhos dos Estados Unidos um pouco. Tá? O Brasil, no outro exemplo, estava 2662, agora eu vou colocar 2611. Tá? Faz de conta que isso aqui é verdade. É o mesmo exemplo, o mesmo produto, blá, blá, blá. O Brasil, inclusive, não mudou, mas mudou os Estados Unidos, que ficou agora 11. Lembrando que cada isso aqui é a produtividade do trabalho, é o número de horas que eu levo para produzir uma saca de café ou uma máquina. Então, e agora, hein? Vejam o que aconteceu. Aconteceu que agora eu tenho que, para produzir café no Brasil, eu levo 2 horas para produzir a saca e 6 horas para produzir a máquina. Beleza. Já nos Estados Unidos, ele leva só 1 hora para produzir o café e só 1 hora para produzir a máquina. Aí, quando você faz aquela ideia do linha, vai para cada linha, vê cada linha onde que você tem a maior eficiência, tá? Brasil, né? Ou, perdão, por coluna, né? Não por linha, não, por coluna. Cada produto. Para o produto café, quem é mais produtivo? Brasil ou Estados Unidos? Aí eu comparo esse na coluna café, eu comparo 2 com 1. Estados Unidos é mais eficiente no café, de maneira absoluta, e nas máquinas também, 1:6. Ou seja, a tecnologia americana de produção, tanto de café quanto de produção de máquina, é superior nos dois setores. Por quê? Porque ele consegue fazer de maneira melhor que o Brasil, tanto o café, 1 hora comparado com 2, quanto com máquinas, 1:6. E aí? Então significa que o comércio vai ser Estados Unidos exporta os dois e o Brasil importa os dois? Não. Agora eu vou ter que usar o conceito de vantagem comparativa. E para isso, Davi Ricardo, né, utilizou a ideia de vantagens comparativas para estender
a ideia das vantagens absolutas, que era para resolver exatamente esse problema aqui, ó, quando ocorre um caso assim. Quando ocorre um caso assim, é fácil. Adam Smith dá conta. Vai aqui na coluna, 2, 6, 2 é menor que 6, Brasil 2. Aqui, máquina 6, 2, 2 é menor que 6, Estados Unidos, então Brasil, café, Estados Unidos, máquina. Nesse caso, absoluto é fácil. Mas e quando acontece isso daqui, é que um país tem a vantagem absoluta nos dois, como é que eu resolvo? Bom, Davi Ricardo teve o seguinte insight, a seguinte ideia, tá? Tudo que está escrito aqui é o que já estava igual naquele slide agora há pouco. Ainda, nesse caso, o comércio vai ser um jogo de soma positiva, vocês vão ver já já, tá? Só que não vai ser mais as vantagens absolutas que determinam o padrão do comércio, e sim as vantagens comparativas. E para entender essa ideia de vantagem comparativa, vejam a definição de custo de oportunidade. Talvez vocês tenham visto isso em Introdução à Economia, ou em Micro 1, em algum curso, né, dessa área aí, a ideia de custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é o custo que você tem quando você deixa de produzir um produto para produzir uma unidade do outro. Custo de oportunidade de se produzir um produto em termos do outro é o quanto que eu deixo de produzir de um, quando eu me especializo ou aumento a produção de outro. Em outras palavras, tá, eu produzo café em máquinas. Se eu parar de produzir café ou diminuir a produção de café e começar a produzir máquinas, né, qual que é o meu custo de fazer isso? De trocar a produção de um cafezinho para produzir uma máquina a mais. Essa é a ideia de custo de oportunidade. Então, pega essa ideia aí, tá? Lembrando que o custo de oportunidade é sempre isso, tá? Uma vis-à-vis o outro. Café com máquinas. Deixo de produzir café e vou produzir mais máquinas. Se isso for verdade, quanto que isso me custa? Isso se chama custo de oportunidade. Beleza? Então, esse conceito de custo de oportunidade é importantíssimo para entender a vantagem comparativa do Davi Ricardo. Beleza? Então, vamos lá. Segundo exemplo. Brasil, Estados Unidos, café, máquina, e a tabelinha agora virou essa. E vocês já perceberam que na coluna aqui, os Estados Unidos é superior nos dois produtos, tá? No custo absoluto. Só que agora, eu vou dizer para vocês o seguinte: custo de oportunidade. Mas antes de falar do custo de oportunidade, eu vou colocar para você alguns coeficientes aqui, uns azinhos. Custos unitários. Tá? Pega essa tabela aqui. Olha esse número 2. Vamos com calma aqui, aí eu já volto para aquele slide. O que é esse 2? É o número de horas para produzir café no Brasil. O que é esse umzinho aqui? Número de horas para produzir café nos Estados Unidos. Beleza? O que é esse 6? É o número de horas para produzir máquinas no Brasil. Tá. E esse umzinho é o número de horas para produzir máquinas nos Estados Unidos. É como se eu tivesse 4 numerinhos, 4 números, que eu vou chamar agora em diante. Olha, o helicóptero passou aí para me buscar, mas deixa para ir depois. Custo unitário de produção. Eu vou chamar cada um desses numerinhos de custo unitário da produção. Então, eu vou chamar de ABC, número de horas no Brasil para produzir café, igual a 2. ABC igual a 10. Então, isso aqui é o ABC. Beleza. O que é o ABM, gente? ABM é o número de horas para produzir, no Brasil, produzir máquina, igual a 6. Verdade? Verdade. Brasil Máquinas é o 6. Tá. E esses dois uns?
Esse 1 aqui é o AEC, número de horas para produzir. Nos Estados Unidos, o quê? Café. Que é este cara aqui. E esse outro 1 aqui é o número de horas para produzir máquina no ZEUA, ou AME, AEM. AEM. Deu para entender esses custos de unitário de produção? Que são cada um desses números aqui? Deu, né? Então, vamos pegar isso aqui e olha que importante. Pega esses 4 números, passa para o próximo slide. Agora que vai entrar a ideia de custo de oportunidade. Lembrando que é custo de oportunidade mesmo? Volta 1, 2, 3. Quando eu produzo mais um produto, o quanto que eu deixo de produzir do outro? Ah, é? Tá. Então, vejam para vocês. No Brasil, quanto que eu gasto para produzir uma unidade de máquina? Quantas horas? Quantas? No Brasil? 6. Tá. Quanto que eu gasto para produzir uma unidade de café? 2. De onde veio esse 2? Aqui. Tá? 6 horas para produzir máquina, 2 horas para produzir café. Então, vamos supor que eu quero produzir mais máquina e menos café. Quanto que isso me custa? E agora que vem a ideia que está aqui embaixo nesse slide. O custo de oportunidade, né, que é essa definição do custo de oportunidade, de produzir mais máquinas, que está em cima, e menos café, é ABM sobre ABC. Que é então, o custo de oportunidade de eu produzir mais máquina e menos café no Brasil é o ABM dividido pelo ABC. M está em cima, café, C está embaixo. Então, B é Brasil. Então, o número de horas de produzir máquina no Brasil é 6. O número de horas para produzir café no Brasil é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Tá? Então, o custo de oportunidade é 3. O que eu faço com essa informação, pelo amor de Deus? Está ficando confuso. O custo de oportunidade é isso. Se eu quiser me especializar em máquina, eu tenho que produzir mais máquina e menos café. Quanto que isso me custa? Isso me custa 6 sobre 2. Por quê? Porque eu deixo de... Né, eu preciso de 6 horas para produzir máquina, só que eu tenho 2 horas para cada café. Então, 6 sobre 2. Então, esse custo é 3. Faça o mesmo custo agora com relação aos Estados Unidos. Olha lá. Qual é o custo de produzir mais máquinas e menos café nos Estados Unidos? É o Azinho dos Estados Unidos, M em cima, e o Azinho dos Estados Unidos, C embaixo. Quanto que é AM e quanto que é AEC? 1 sobre 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Custo de oportunidade. 1. E agora, o que eu faço com isso? Compara esses dois slides. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Gente, se o Brasil quer produzir mais máquina e menos café, o custo disso é 3. Se os Estados Unidos quer produzir mais máquina e produzir menos café, isso custa quanto? 1. Então, quem deve se concentrar na produção de máquina? Estados Unidos. Por quê? Porque para ele, trocar a produção, se especializar em máquina e menos café, custa só 1 em termos relativos. Quando, né, muda a produção, especializando no de cima, que é a máquina, e deixando de produzir o de baixo, que é o café, para ele custa só 1 fazer isso. No caso do Brasil, tal troca custa 3. Certo? Então, é vantajoso produzir máquina para os Estados Unidos. E o Brasil nessa história? Eu não coloquei aqui o custo de oportunidade
do outro produto, mas do inverso, mas se você fizer isso daqui para o Brasil, inverte agora, custo de oportunidade, café em cima, máquina embaixo. O que significa C com C, café em cima e máquina embaixo? Bom, significa produzir mais café e menos máquina. O que vai ser? Vai ser o inverso dessa fração aqui. Vai ser ABC sobre ABM. ABC sobre ABM é igual a 2 sobre 6, que é igual a 1/3. Ou seja, trocar, produzir mais café e menos máquina no Brasil custa 1/3 fazer isso. Agora, você faz a mesma ideia para os Estados Unidos, tá? O inverso, CCM, ou custo de oportunidade de produzir mais café e menos máquina nos Estados Unidos, vai ser AEC sobre AEM, que é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Tá? Então, esse custo de oportunidade, agora é o invertido, café em cima e máquina em cima, para o Brasil é 1/3, para os Estados Unidos é 1. Para quem custa menos trocar café por máquina? Para o Brasil. Então, o custo de oportunidade do café para a máquina, no caso do Brasil, é menor do que o mesmo custo dos Estados Unidos. Então, os países têm custos de oportunidade diferentes, gente. Esse é o ponto. Tá? Essa vantagem comparativa é mais complexa do que a vantagem absoluta, porque a vantagem absoluta, vocês já viram, né? É só vir aqui, direto, em cada coluna, e escolher a especialização. Quando você tem isso, um país especializado nos dois, aí eu tenho que usar o conceito de custo de oportunidade, que é basicamente isso daqui. Custo de oportunidade de máquinas café no Brasil é ABM sobre ABC, tá? E o custo de máquina sobre café Estados Unidos, AEM sobre AEC. E aí você calcula também o inverso disso, ACM Brasil e ACM Estados Unidos, e vê quem tem um custo de oportunidade menor para os dois países, tá? Então, é isso. Olha o que é a vantagem comparativa. Quem tem custo de oportunidade menor tem vantagem comparativa no produto. Não mais vantagem absoluta, mas sim vantagem comparativa. Por quê? Mas você não tinha me dito que os Estados Unidos tinha vantagem absoluta nos dois? É, só que não dá para os Estados Unidos se especializar nos dois produtos, né? Ele vai se especializar num só. Qual? Aquele que ele tiver um custo de oportunidade menor, que ele tenha vantagem comparativa. Nesse exemplo aqui vai ficar bem claro. Olha só. Vai ficar bem claro para vocês, só olhar com calma. Custo de oportunidade de mais máquina, menos café. Estados Unidos e Brasil. Eu vou comparar esses dois custos. Tá? CMC, o que é mesmo? É o azinho da máquina que está em cima sobre o azinho do café que está em cima para os Estados Unidos. Eu comparo isso com o custo de oportunidade de produzir mais máquinas e menos café no Brasil, que por sua vez é o que mesmo? É o ABM sobre ABC, ou seja, né, o número de horas de produzir mais máquina e menos café no Brasil sobre o custo de produzir máquina aqui em cima e café embaixo, só que no Brasil. Quanto que é esses dois números? 1 sobre 1. E esses daqui, 6 sobre 2. 1 sobre 1 dá 1, 6 sobre 2 dá 3. 1 é menor que 3. Então, o custo de oportunidade nos Estados Unidos é menor que o custo de oportunidade no Brasil para produzir mais máquina. Tá? Então, primeira parte. Segunda parte, agora compara o custo de oportunidade inverso ao de cima, que é o custo de oportunidade de mais café, menos máquina. Eu quero trocar o café, mais café e menos máquina. Então, eu comparo os dois custos de oportunidade nos dois países. Né? Esse da esquerda aqui é o café em cima, máquina embaixo, para o Brasil. Compara com o café em cima, máquina embaixo dos Estados Unidos,
comparo os dois e vejo quem é menor. ABC, quanto que é? 2. ABM, 6. 2 sobre 6, 1/3. AEC, 1. AM, 1. 1 sobre 1, 1. 1/3 é menor que 1. Portanto, o custo de oportunidade do Brasil no café é menor do que os Estados Unidos. Tá? Se o custo de oportunidade do Brasil é menor que os Estados Unidos para o café, o Brasil tem vantagem comparativa em café. Se o custo de oportunidade dos Estados Unidos para a máquina é menor que o do Brasil, os Estados Unidos têm vantagem comparativa em máquina. Resultado, né? Resultado e resumo da ópera é quem tem vantagem comparativa naquele produto vai exportar aquele produto, tá? E como que eu tenho vantagem comparativa? Dependendo do custo de oportunidade que é dado por isso daqui. Tá certo? Basta ter custo de oportunidade diferente, você vai ter vantagens comparativas diferentes, e aí você vai ter comércio internacional. Tá? Isso pode ser resumido aqui no princípio da vantagem comparativa. Vamos supor que eu tenho dois custos de oportunidade diferentes. Padrão de comércio, o que era padrão de comércio mesmo? Quem exporta o quê? Então, me fala, com vantagem comparativa, o que eu vou exportar? Eu vou exportar aquele cujo custo de oportunidade é menor. E eu vou importar aquele que o custo de oportunidade é maior. Esse que é o princípio da vantagem comparativa. Tá? Ou seja, o porquê que o Brasil exporta café e importa máquina, como eu estou dizendo aqui. Por quê? Por que ele exporta café? Porque ele tem vantagem comparativa em café. Como que eu sei isso? Volta. O Brasil tem vantagem comparativa em café porque o custo de oportunidade de produzir mais café e menos máquina do Brasil é menor que o custo de oportunidade dos Estados Unidos de produzir mais café e menos máquina. Tá? 2 sobre 6, que é 1/3, é menor que 1 sobre 1. Opa. Estados Unidos. Como é que eu sei que ele vai produzir máquinas, exportar para o Brasil e importar café? Porque ele tem vantagem comparativa em máquina. Mas, gente, ele não tinha vantagem absoluta nos dois? Tinha. Só que ele vai ter vantagem comparativa em máquina. Para fixar essa ideia, pensa no seguinte. Sabe um cara que é bom em tudo? Eu sou bom em judô, eu sou bom em MMA. Você é não tão bom numa luta, mas é bom na outra. Esse que é bom nas duas lutas, ainda assim ele vai ter que escolher uma luta para ele competir. Qual que ele vai escolher das duas? Ele vai escolher aquele que ele é melhor em termos relativos. Mesma coisa, o Brasil, os Estados Unidos, ele tinha vantagem absoluta tanto no café quanto na máquina. Só que ele é melhor relativamente em máquina do que em café. Ele é bom em café, só que ele é melhor ainda em máquina. Então, se ele especializa em máquina, né, produz o máximo possível e deixa o Brasil produzir o outro produto, né, que ele é relativamente menos eficiente que os Estados Unidos. Tá? Essa é mais ou menos a ideia, para vocês entenderem por que vantagem comparativa funciona, e não só a vantagem absoluta. Quando dá vantagem absoluta, os números mostram, é fácil. Agora, quando não, eu tenho que usar a ideia de vantagem comparativa. E fazer isso aqui, ó. Ver quem tem o custo de oportunidade menor. Tá? Produto a produto. Custo de oportunidade de máquina café dos dois países e o contrário. Custo de oportunidade de café máquina dos dois países. Tá? E, sendo que o custo de oportunidade é isso aqui. Tá? São esses azinhos. Certo, gente? Eu sei que vantagem comparativa é um pouco mais enrolado de entender a ideia do que vantagem absoluta, mas é basicamente essa a ideia. Tá certo? Lembre-se, um país que pode ser bom nas duas,
ele vai se especializar naquele que ele é melhor daquelas duas. Bom, eu posso fazer isso para N produtos também, generalizar para N produtos e N países, tá? Eu vou pular isso daqui e vou para o último ponto de hoje, que é a questão do índice de vantagem comparativa revelada. Tá, beleza. Por que isso aqui é importante? O índice de especialização no comércio internacional, ou IVCR, em inglês RCA, Revealed Comparative Advantage, ou índice de vantagem comparativa revelada, IVCR. Por que isso é importante? Esse índice mostra, é um modo de eu calcular a vantagem comparativa com os dados de comércio internacional. Porque a vantagem comparativa, como vocês viram, ela é calculada baseada em custo do trabalho. E nem sempre você tem esses dados facilmente disponíveis, né? Então, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Eu saber as vantagens comparativas dos dois países de máquina menos café, ou mais café e menos máquina, eu preciso saber esses 4 azinhos aqui, que é o número de horas de trabalho para produzir cada produto em cada país. E nem sempre eu tenho esses números, nem sempre estão disponíveis. Então, alguém inventou, bem recentemente, nos anos 60, da década passada, inventou a ideia de vantagem comparativa revelada. Ela a vantagem comparativa, ela aparece quando você exporta algum produto. Então, por exemplo, o Brasil exporta café, o Brasil exporta bastante café, o Brasil exporta bastante soja, bastante minério de ferro, vários produtos. À medida que eu exporto bastante isso, é porque eu tenho vantagem comparativa. Então, o revelado vem isso, os dados mostram. Né? Então, você vai nos dados de exportação e vê que o país tem ou não vantagem comparativa. Tá? Em outras palavras, se o Brasil exportasse bastante, sei lá, eletrônicos ou químico, o Brasil já teria uma grande exportação de eletrônicos ou de químicos. Por outro lado, como os dados reais são pequenos, né, então as exportações no caso do Brasil, de eletrônicos e de químicos são baixas, significa que o Brasil não tem vantagem comparativa revelada pelos dados. Tá? Então, é essa a ideia. Ao invés de eu medir os azinhos, que era a ideia para vocês entenderem a teoria do Davi Ricardo, eu posso tentar ver isso com a vantagem comparativa de um país sobre o outro, comparado com outro, para um determinado produto, usando o IVCR. Então, como é que eu calculo o IVCR? Através de 4 números, 4 exportações. São 2 razões, uma dividida pela outra. Tá? Então, aí, ó, exportação sobre exportação, dividido por exportação sobre exportação. Tá? Então, vamos ver, por exemplo, escolhe um país, Brasil, Argentina. Escolhe um produto, automóveis. Tá? Aí eu calculo assim, as exportações do Brasil para a Argentina. Está aqui. Dividido para as exportações totais para a Argentina. Dividido por uma outra razão, que vai ser as exportações de automóvel, não só para a Argentina, mas do Brasil para a Argentina, mas para todos os países, dividido pelas exportações do Brasil, não só para a Argentina, mas para todos os países, não só de automóveis, mas de todos os produtos. Tá? Então, são 4 números. Eu vou voltar aqui daqui a um segundo, deixa eu mostrar isso aqui, talvez fique mais claro. IVCR, pensando em 2 países, Suécia e Itália, e o produto veículo, eu quero saber se a Suécia tem vantagem comparativa em relação à Itália na exportação de veículos. Olha como eu calculo o IVCR. Eu calculo as exportações de veículos da Suécia para a Itália, dividido por
Não só veículo, mas todos os produtos da Suécia para a Itália. Então, essa aqui é a primeira razão. Aí, dividido por uma outra razão, que vai ser exportação de veículos da Suécia, não só para a Itália, mas para todos os países, né? E a exportação de todos os produtos para todos os países de quem? Da Suécia. Tá? O que que isso está me falando? Volta lá. Isso aqui está falando o seguinte: se o IVCR for maior que 1, o país exibe vantagem comparativa comparado com o outro país naquele produto. Se o IVCR for maior que 1. Como é que é? IVCR maior que 1 significa que a parte de cima, a razão de cima é maior que a razão de baixo. Tá? Então, vai dizer que o país A, comparado com o país B, o país A tem vantagem comparativa em relação ao país B naquele produto. Se eu voltar naquele Suécia e Itália, vai ficar mais claro. Olha, o VCR for maior que 1, significa que a razão de cima é maior que a razão de baixo. Certo? E VCR maior que 1 significa que o que eu tenho em cima é maior do que eu tenho embaixo. Tá, e o que você tem em cima? É uma proporção. De todos os produtos que a Suécia exporta para a Itália, qual é a proporção de veículos? Então, suponha que seja, sei lá, 700 milhões dividido por 1 bilhão, vai dar 0,7. Significa assim, a Suécia exporta um monte de coisa para a Itália. Veículos, ela exporta 70% daquilo que é 0,7, daquilo que ela exporta, né? 0,7 ou 70% são veículos. Beleza. Aí a proporção de baixo é uma outra proporção, né? Que é o quanto que a Suécia exporta de veículos para todo mundo, não só para a Itália, mas para todo mundo, e dividido por tudo que ela exporta para todo mundo de todos os produtos. Então, a razão de baixo é quanto que a Suécia exporta de veículos para todo mundo, comparado com os outros produtos. Então, vamos supor que isso aqui deu 0,35. Significa o seguinte, que de tudo que a Suécia exporta, 35% é veículo. Tá? Então, vamos lá. Estamos chegando lá. 0,7 é em cima, 70%. 0,35 está aqui embaixo, 0,35. Divide 0,7 por 0,35 vai dar 2. Então, o IVCR é maior que 1, deu 2. Significa que a parte de cima é 2 vezes maior que a parte de baixo. Ou seja, quando você compara a Itália, a proporção é 70%. Quando você compara com os outros países, a proporção é 35%. Então, é como se a Suécia exportasse mais veículos para a Itália do que para os outros países, porque as proporções são diferentes, né? Aqui é 0,7, aqui é 0,35. Aqui é 70%, aqui é 35%. Então, eu tenho vantagem comparativa, eu, Suécia, tenho vantagem comparativa com relação à Itália na exportação de veículos. Quando o IVCR dá menor que 1, significa que a razão de cima é menor que a razão de baixo. Então, significa que, para aquele produto, veículos, a Suécia não tem vantagem comparativa em relação à Itália. Por quê? Porque a proporção do que ela exporta é menor do que ela exporta para todo mundo. Então, troca, de vez de 0,7, vai ser 0,35. Não. Vai ser, sei lá, 0,1. 0,1 dividido por 0,35 vai dar um número menor que 1. E 0,1, que é 10%, significa, do que eu exporto para a Itália, o veículo é 10%. Mas do que eu exporto para o resto do mundo, o veículo é 35%. Então, eu não devo ter vantagem comparativa em veículos com relação à Itália. Tá? Então, é essa a ideia do IVCR.
ela é assim, compara dois países, Brasil, Estados Unidos, café, e veja quanto que eu exporto nessas duas proporções, né? Nas duas proporções. E aí, eu vejo, se for maior que 1, significa que a proporção de cima é maior que a proporção de baixo. Então, eu vou ter vantagem comparativa em relação àquele outro país com relação ao produto que eu estou calculando. Certo? Para finalizar essa discussão e entrar no exemplo agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, que tem dois modos de calcular IVCR. Tem esse através das exportações, e quando você tem dados de importações, ou M, tá? Você pode usar X exportações, M importações. E aí a sua vantagem comparativa revelada vai ser a diferença, olha a subtração aqui, a diferença entre a proporção das exportações em um determinado produto menos a proporção das importações em um determinado produto. Mas você vai falar assim, mas tem coisa que um país não importa, né? Mas tem produto que o país exporta e importa, que é chamado comércio intraindústria. Eu mostrei para vocês na aula passada, né, vários dados, vários setores do Brasil têm comércio intraindústria. Lembra aviões? Aviões, o Brasil exporta aviões regionais pequenos da Embraer, mas o Brasil importa aviões grandes das empresas Airbus e como chama a outra? A americana, que eu esqueci o nome agora. Os aviões grandes. Então, a gente exporta aviões pequenos e importa aviões grandes. Então, é um modo alternativo, tá? Essa diferença aqui vai ser um número maior que 0 ou menor que 0, não mais igual a 1. Então, se for maior que 0, significa que tem vantagem comparativa. Se for menor que 0, não tem vantagem comparativa. Tá? Tem dois modos de calcular. Tipicamente, a gente vai usar isso aqui, ó. Essa aqui é mais usada, só com exportações. Mas tem também com importações, e é feito desse jeito aí. Tá bom? Bom, para finalizar, deixa eu resumir a ópera aqui da aula de hoje. A ideia, e eu tenho o nosso exercício ainda, né? Não vamos embora ainda, calma. A ideia de que o comércio internacional, né, a gente tenta entender por que os países comercializam, e existem três conjuntos de explicações para isso. Nós estamos vendo um deles, que é a ideia de que os países comercializam ou produzem com diferentes tecnologias de produção entre si, né? Cada um tem uma tecnologia que permite que os países sejam mais ou menos eficientes na produção daqueles produtos. Então, a ideia é que os países tendem a se especializar na produção e exportação de produtos onde eles conseguem ser mais eficientes, tá? E isso foi mostrado no século XVIII, depois do século XIX, complementado por Adam Smith e Gabi Ricardo ao mesmo tempo, que o comércio internacional nessa base pode ser feito, né, baseado na vantagem da diferente produtividade do trabalho, das diferentes eficiências. Eu vou exportar aquele produto que é mais eficiente, condição mais eficiente. E a vantagem comparativa é dada pelos custos de oportunidade. E, de uma maneira mais moderna, hoje em dia, eu consigo estimar a vantagem comparativa usando um índice de vantagem comparativa revelada, que é esse aqui que nós estamos vendo agora, tá? Que tem dois formatos, mas esse aqui é o mais utilizado. Tá? No exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, exemplo do tópico 2, eu proponho dois exercícios. Eu acho que vai dar tempo de fazer o exercício 1. Talvez não dê tempo para fazer o exercício 2, mas o exercício 1, ele é feito aqui exatamente para aquele negócio da Suécia e da Itália que eu estava falando. Calcule o índice de vantagem comparativa da Suécia com relação à Itália no setor de veículos SH87 para o ano 2018. Tá? Ou seja, será que a Suécia, a pergunta mesmo que está por trás disso é, será que a Suécia tem
vantagem comparativa em relação à Itália no produto veículos naquele ano 2018, porque isso pode variar, né, de ano a ano. Então, para saber disso, usando os dados do Comtrade, é possível você resolver isso. Eu preciso de 4 dados. Que 4 dados são esses? Esses daqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Eu preciso de exportação de veículos da Suécia para a Itália, exportação de todos os produtos da Suécia para a Itália. Daí eu preciso desse terceiro dado aqui, que é a exportação de veículos da Suécia para todos os países, e aí exportação de todos os produtos para todos os países. Então, eu preciso de 4 dados, e aí eu vejo essa razão, calculo essa, calculo, depois divido parte de cima pela de baixo. Se der um número maior que 1, significa que a Suécia tem vantagem comparativa em relação à Itália em veículos no ano de 2018. Tá? Então, para isso, vamos lá. Eu vou calcular esses 4 dados aqui, tá? Um por um. Vou lá no Comtrade buscar as exportações de veículos da Suécia para a Itália em 2018. Então, vamos lá. Comtrade, cadê você? E aí vão acompanhando aqui, porque aí depois vocês podem fazer o mesmo para resolver o exercício de vocês, que é o último slide. Lembra, semana passada, que é Data, vem aqui nessa tela do Comtrade. Lembrando, para quem não viu, é o Sistema de Comércio Internacional das Nações Unidas, né? Então, tem dados de todos os países. Primeira coisa, deixa Goods, deixa Annual, deixa Sistema Harmonizado. 2019? Não. 2018. E clica, tira o 2019 da jogada. Reporters e Partners. Era os reporter é da onde sai a exportação e o partner é para onde está indo. Então, ou seja, eu quero Suécia, Sweden em inglês, né? Olha ela aí. Tira esse all, deixa só a Suécia. E aqui tira esse world e coloca Itália. Italy. E export trade flows, vocês lembram que aqui eu posso botar exportação e importação, eu posso botar os dois juntos. Mas eu vou só colocar as exportações, lembrando que tem reexportação, reimportação que a gente não usa. Exportação. Só falta agora produto, que é aqui embaixo, ó, HS, Sistema Harmonizado, o qual que era mesmo? Sistema Harmonizado veículo 87, tá? Então, estou pegando essa primeira linhazinha de cima, exportação de veículos da Suécia para a Itália. Vamos lá. Tira isso aqui e coloca 87. Não, só 87. Ops, deu problema. Tira isso aqui. Bota só 87. Enter. Beleza. Veículos. Como é que ficou a minha história aqui? Ficou, então, tá tudo certinho, ó. 2018, Suécia, Itália, exportação, 87. Get Data, de novo, botão verde. Já foi, rápido. Está aqui. E eu vou escrever aqui 545 719 783. Então, é como se fosse a Itália, a Suécia exporta 545 milhões de dólares, mais ou menos, para a Itália. E agora? Exportação de todos os produtos da Suécia para a Itália. Tá? Então, ainda é Suécia para a Itália, mas todos os produtos. Como é que eu faço isso? Simples. Suécia, Itália, 2018, exportação. Ao invés de veículos, tire isso aqui e coloca o tal do total aí. Total. Tá certo? Então, aí, todos os produtos, Suécia e Itália.
Já deu. 4.544.495.543. Tá? Então, vejam vocês o seguinte, eu já tenho esses dois números. Já tenho esses dois números aqui. O de cima e o de baixo. E eu quero saber qual é essa proporção. Vou dividir agora um pelo outro. Então, 545 tarará, tarará, dividido por 45, 44, tarará, tarará, vai dar 0,12. 0,12. Pessoal, essa parte de cima aqui deu 0,12. Ou seja, de tudo que a Suécia exporta para a Itália, veículo é 12%. Então tá aqui, ó, os automóveis da Saab, Scania, Volvo, tá tudo aí, bonitinho. Agora falta arrumar esses outros dois aqui, ó. Eu quero saber quanto que a Suécia exporta para todo mundo de veículos. Como é que eu faço? Suécia, todo mundo. Opa, agora não pode ser mais Itália, né? Para todo mundo. Para todo mundo vai ser. Ou vai ser all ou vai ser world. É um desses dois. Vamos dizer que é mundo. A exportação de todo mundo. Todos os países, Suécia, exportação 2018. Só que aqui vai ser veículos. 87. 87. Então, o que eu estou vendo? Essa terceira linha. Exportação de veículos da Suécia para todos os países. Veículos, 2018, Suécia, todos os países. R$ 23 bi 658.811.328. Tá, beleza. 23 bilhões. Então, ó, a Suécia está exportando automóvel para a Itália, era quanto mesmo? Era meio bilhão, né? 545 milhões. Para todos os países, deu 23 bilhões. Agora eu quero saber de tudo que ela exporta, não só veículo, mas para o mundo inteiro, o que, que ela exporta para todo mundo. Vamos lá. É só tirar veículos e colocar total. (2018) Suécia, mundo, exportações. Isso vai dar essa quarta linha, que deu 165.959.032.580. Tá, tá bom. Eu acabei de calcular as duas últimas linhas. Então, essa razão aqui, eu vou calcular agora. Dividir uma pela outra na calculadora aqui, que é o 23.658.000.000 dividido por 165 bilhão 959. Deu 14%. 0,14. A parte de cima deu 0,12. A parte de baixo deu 0,14. Quando você divide 0,12 por 0,14, divide por 0,14, vai dar 0,8. Então, o IVCR da Suécia para a Itália deu 0,8. 0,8 é menor que 1. Então, respondendo aqui, eu calculei o IVCR, peguei esses 4 dados aqui, que estão em preto, e, né, e calculei, deu 0,8. 0,8 significa, então, que a Suécia, em relação à Itália, ela não tem vantagem comparativa na exportação de automóveis. Sabe por quê?
porque a parte de cima deu menor que a parte de baixo. A parte de cima era 0,12 e a parte de baixo dá 0,14. Ou seja, para a Itália, a Suécia exporta 12%. Né, já que para o mundo como um todo, essa proporção é maior, é 14%. Então, em particular para a Itália, quando você compara com esse país, Itália, não dá vantagem comparativa. Se eu fizesse outro país, sei lá, façam isso qualquer dia, troca a Itália por Noruega, ou troca a Itália por, sei lá, Alemanha, pode ser que aí sim deu o IBCR maior que 1, tá? Mas para a Itália não deu maior que 1. Muito bem. No Comexstat, eu posso fazer a mesma coisa, calculando o IVCR do Brasil em relação à Itália para veículos. Então, eu preciso calcular 4 dados, tá? São exatamente tudo igual, só que é Brasil e Itália. É Brasil e Itália. No Comexstat, Brasil e Itália ainda botei 2019 aqui, só para diferenciar, tá? Aí, ao invés de ser Suécia, vai ser Brasil. Brasil. Então, quando vocês tiverem, eu vou deixar isso para vocês fazerem em termos de exercício. Isso aqui não é para entregar, não, esse 2. Mas dá uma olhadinha lá no Comexstat, né? Pega esses 4 dados, esses exatos 4 dados, só que troca Suécia por Brasil, e pega esses 4 dados no Comexstat e calcula qual que é esse VCR do Brasil em relação à Itália. Eu fiz isso, se eu não me engano, deu menor que 1, não deu vantagem comparativa, mas eu não lembro de cabeça agora. Tá? Bom, é isso para a aula de hoje. É isso. Estamos terminando aqui, mas finalmente fica aqui para vocês, pular essa parte aqui, fica essa resuma que eu já falei para vocês, essas conclusões, e fica aqui para vocês essa atividade, para fazer em grupos de até, lembrando, até 6 alunos, pode ser grupo de 1 também, claro, mas entre 1 e 6, para entregar nos próximos 10 a 14 dias. Eu sempre faço isso. Quando eu passo uma atividade, peço para entregar entre 10 a 14 dias, ou seja, 10 dias ou 2 semanas no máximo, daqui a 2 terças, tá bom? Dá uma olhada nesses 2 exercícios que fáceis. Tá? O primeiro é usando o Comtrade e o segundo usando o Comexstat do Brasil, que a gente viu na semana passada, os 2 sistemas. O Comtrade é para dados do mundo. Então, Suécia e Noruega vão estar lá com certeza. E é o mesmo IVCR, mesmo 2018, mesmo veículo. Olha que fácil. Esse 1 aqui é dado. Esse é facílimo. O segundo também é fácil, porque eu estou comparando a Estado de São Paulo com a Argentina. Opa, aí já está misturando alho com bugalho, né? Não. O Estado de São Paulo, eu posso comparar com o Estado em si, que é uma economia específica, eu posso comparar com a Argentina. Do mesmo jeito, se o IVCR demora que 1, significa que São Paulo vai ter uma vantagem comparativa na exportação de veículos em relação à Argentina. Tá? E eu preciso dos mesmos 4 dados. Só lembrem que, ao invés de ser Brasil total, vai ser São Paulo. Tá? Nessa fórmula aqui, ó, cadê a fórmula? Cadê a fórmula? Aqui. Ao invés de ser Suécia, vai ser São Paulo. São Paulo, São Paulo e São Paulo. E ao invés de ser Itália, vai ser Argentina. E o ano 2019. Facílimo, gente. Tá? Então, ups, fiz besteira. Então, é isso. A atividade do tópico 2 que eu peço para vocês entregarem aí entre 10 e 14 dias é essa, esses 2 exercícios. Bem fácil e mais para vocês aprenderem mesmo a usar esses 2 sistemas, o Comtrade e o Comexstat. E aí... Professor, pois não. Vai ter que entregar também o exercício 2? É que você tinha comentado, então eu fiquei confuso. O 2 também precisa entregar, né?
Não, olha, dá uma olhada aqui em cima. Atividade. Tudo que eu coloco atividade é para entregar. Então, esses dois, existe 1 e 2, dessa atividade, que é o último slide do PowerPoint, é para entregar. O que não é para entregar é isso aqui que a gente estava fazendo agora há pouco. Esse 1 a gente já fez, e o 2 eu pedi para vocês fazerem em casa com calma para exercitar. Isso aqui não é para entregar. Tópico 2. O que é para entregar é esse último slide aqui, da atividade. Perfeito, perfeito. Beleza? É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Um comentário? Eu vou encerrar aqui a gravação. Professor,